Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso da Guarda Civil Municipal de Campo Limpo Paulista, uma prova organizada pelo IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Quem pediu esse vídeo foi o Corino Reis, o Raimundo Costa e o Caleu. Esse vídeo vai para os senhores, valeu? Se você ainda não viu, aqui na Central dos Números tem uma playlist só com prova de guarda municipal, já viu? Se não viu, vai aparecer aqui neste link para você agora. Se está se preparando para um concurso de guarda municipal, dá uma conferida lá. Fechado? Vamos às questões? Tá pronta? Tá pronta? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: 3 andares de um edifício comercial que se encontravam ocupados pelos escritórios de uma empresa acabam de ser desocupados e o proprietário destes imóveis acaba de contratar uma empresa para fazer pequenos reparos de alvenaria e pintura geral nessas salas. A empresa de reformas contratada informa que irá entregar a obra pronta em 15 dias e, para isso, irá deslocar para essa atividade 8 funcionários trabalhando 6 horas ao dia. Caso o contratante dessa obra necessite que o trabalho seja entregue em 6 dias, quantos funcionários deverão ser contratados para atender ao novo prazo sem alterar a quantidade de horas diárias de trabalho? Bom, então aqui a gente tem uma questão de regra de 3. Ele disse que 8 funcionários trabalhando 6 horas por dia gastam 15 dias para executar uma obra. Ele quer saber quantos funcionários deverão existir para que essa mesma obra, quantos funcionários trabalhando o mesmo número de horas diárias, ou seja, trabalhando também 6 horas por dia, gastem aí apenas 6 dias. Então, a questão de regra de 3. Como a quantidade de horas diárias não vai ser alterada, então os funcionários vão trabalhar 6 horas por dia nas duas condições, a gente não precisa levar essas 6 horas em consideração, tá bom? Por quê? Porque não mudou, beleza? Então, você vai levar em consideração só o número de funcionários e a quantidade de dias que a obra vai durar. 8 funcionários realizam a obra em 15 dias, X funcionários vão realizar a obra em 6 dias. Só que você deve perceber que essa é uma regra de 3 inversa, né? Para que o número de dias que a obra vai ser executada diminua, então se o número de dias diminuir, para o número de dias diminuir, você precisa ter mais funcionários, concorda? Se você quer diminuir o tempo da obra, você tem que ter mais gente trabalhando. Então, a quantidade de funcionários trabalhando é inversamente proporcional à quantidade de dias que a obra vai durar. Beleza? Percebendo que você tem uma regra de 3 inversa, você vai apenas seguir o sentido das setas. Se a seta está vindo de baixo para cima, você vai pegar o número de baixo e dividir pelo número de cima. Se a seta está vindo de cima para baixo, você vai pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Então, você vai fazer x dividido por 8 vai ser igual a, de cima para baixo, 15 dividido por 6. Só isso. Agora, como a gente quer saber o valor de x, a gente vai pegar esse 8 que está dividindo, passar para cá, multiplicando. A gente vai ficar com x igual a 8 vezes 15 dividido por 6. Posso simplificar, né? Aqui, então, vamos dividir, por exemplo, o 8 e o 6 por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. Posso dividir o 15 pelo 3 que sobrou aqui. 15 dividido por 3 dá 5, então eu vou ter 4 vezes 5, x vai ser 4 vezes 5, 20, beleza? Então, para que a obra seja executada em 6 dias, deverão existir 20 funcionários, não 8 funcionários, precisa existir um número bem maior. Ele não quer saber o total de funcionários, ele quer saber quantos funcionários devem ser contratados, né? Então, se já existiam 8 funcionários, quantos funcionários devem ser contratados para chegar aqui nos 20 funcionários? Já existem 8, para ter 20 precisam ser contratados 20 menos 8. 20 menos 8 dá 12 novos funcionários, né? Então, você tinha 8, acrescenta, contrata 12 funcionários, você totaliza os 20 funcionários necessários. Por isso, 12 funcionários contratados é a resposta dessa questão. Entendido?
Dúvidas? Perguntas? Se você tiver perguntas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Se você não tiver dúvidas, eu quero ver um comentário seu aqui embaixo também. Deixa um comentário aí, dá uma força aí pro canal, beleza? Eu sempre digo, se você tem preguiça, digita um ponto e dá enter, só isso. Isso ajuda este canal, beleza? Faz esse favor aí, valeu? Bora para a segunda questão, vem comigo. O prisma reto a seguir tem capacidade volumétrica de 20,25 litros e se sabe que seu comprimento é igual ao triplo da altura, enquanto que a largura é igual ao dobro da altura. A largura desse prisma é igual a quantos centímetros? Bom, aqui a gente tem uma questão envolvendo volume de sólidos geométricos e conversão de unidade de medida. Por quê? Ele deu o volume em litros, mas ele quer a resposta em centímetros. Então, primeira coisa, vamos converter esses litros em centímetros cúbicos para a gente chegar em uma resposta em centímetros depois. Você deveria saber, para resolver essa questão, que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, tá bom? Se 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, 20,25 litros vão ser iguais a 20.250 centímetros cúbicos, né? Então, basta multiplicar esse número por 1000, 20,25 vezes 1000 dá 20.250 centímetros cúbicos, certinho? Aí o problema deu as medidas desse prisma. Ele disse que o comprimento é igual ao triplo da altura. Então ele está comparando o comprimento a um ponto de referência. Qual que é o ponto de referência que ele está comparando o comprimento? Está comparando com a altura. Se a altura é o seu ponto de referência, você vai chamar a altura de x, né? Então, supondo que a altura meça x centímetros, o comprimento vai ser o triplo da altura. O triplo de qualquer coisa é 3 vezes essa coisa. Então, o triplo da altura, se a altura é x, vai ser 3 vezes x, 3x, certo? Enquanto que a largura é igual ao dobro da altura. Então, a largura vai ser igual a 2 vezes a altura, 2 vezes x, certinho? Como que a gente calcula o volume desse prisma? Basta multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Então, ao multiplicar x vezes 3x vezes 2x, isso vai dar o volume deste sólido, vai dar 20.250 centímetros cúbicos, certinho? Coloquei aqui a medida em centímetros cúbicos, porque aí a gente obtém a resposta em centímetros, beleza? 1x vezes outro x dá x ao cubo, né? X vezes x, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter 6 vezes x elevado ao cubo. 6 vezes x elevado ao cubo é igual a 20.250. Esse 6 que está multiplicando passa para cá dividindo, então eu vou ter 20.250 dividido por 6. 20.250 dividido por 6 dá 3.375. Como que eu saio disso aqui? Eu tenho que tirar esse cubo, então eu posso pôr raiz cúbica aqui, né? Colocando raiz cúbica aqui e raiz cúbica aqui do outro lado, eu elimino esse x ao cubo, beleza? Então, raiz cúbica de x ao cubo é x, né? Raiz cúbica de 3.375 é raiz cúbica de 3.375. Para resolver a raiz cúbica de 3.375, fatório 3.375 usando números primos, vai fazendo divisões com números primos, né? Você vai chegar que 3.375 é a mesma coisa aqui, 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é 3, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é 5, então vai sobrar 3 vezes 5, x vai ser 3 vezes 5, 15. 15 centímetros é a medida de x, que é a altura. É isso que ele quer? Não, ele quer a largura. A largura é 2x, então a largura vai ser 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30 centímetros, por isso 30 é a resposta dessa questão, certinho? Quer treinar mais questões de sólidos geométricos parecidas com essa? Dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechado? Vamos combinar um negócio?
quando você for aprovado, aprovada no seu concurso, você pode deixar um comentário aqui embaixo falando: professor, passei. Eu vou começar a parabenizar nos vídeos as pessoas que forem aprovadas, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que já passaram, mas estão focando em outro concurso, né? Então é sempre legal ver que o nosso resultado está dando, o nosso trabalho está dando resultado, né? Então, se você for aprovado, coloca aqui embaixo: passei, professor, passei. Beleza? E aí, eu vou te dar os parabéns num próximo vídeo. Fechado? Bora para mais uma questão? Vem comigo. Para que seja adaptada uma haste móvel em uma máquina industrial, na face lateral dessa máquina será feita uma perfuração no formato de um polígono regular, conforme figura abaixo, que possui 3 centímetros de lado. Essa perfuração será feita por uma máquina computadorizada de corte a laser, que para executar o trabalho necessita que lhe seja informada a medida de cada ângulo interno desse polígono, ou seja, cada ângulo desse aqui, ó. Esse, beleza? Qual o valor do ângulo a ser informado a este equipamento? Uma questão de decoreba, né? Para saber qual é a medida do ângulo interno, você deveria saber que o cálculo do ângulo interno de um polígono regular é dado pela soma de todos os ângulos internos dividido pelo número de lados. Aqui a gente tem um eneágono, né? Ele tem 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente tem que calcular a soma de todos os ângulos internos deste polígono de 9 lados e depois dividir por 9, que é o número de lados. Como que a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono regular? A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180. Então, você deveria saber que o ângulo interno de um polígono regular é calculado dividindo-se a soma dos ângulos internos pelo número de lados, e depois deveria saber que a soma dos ângulos internos de um polígono é calculada multiplicando-se 180 pelo número de lados menos 2. Certo? Se você tem um eneágono, você sabe que ele tem 9 lados, então n vai ser igual a 9, você vai fazer a soma igual a 9 menos 2 vezes 180. 9 menos 2 dá 7, então você vai ter 7 vezes 180. 7 vezes 180 dá 1260. A soma de todos os ângulos internos aqui é 1260. Sendo assim, cada ângulo vai ser 1260 dividido pelo número de lados. 1260 dividido por 9. 1260 dividido por 9 dá 140 graus. Beleza? Então, 140 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Bora para a questão número 12. Vem comigo. Claro, breve lembrete para você deixar o like no vídeo. Fechado? Uma loja trabalha somente com camisetas e no cálculo do preço de venda de um determinado modelo, o lojista determina que obterá neste produto um lucro de 40% sobre o preço de venda. Lembrando que entende-se como lucro a equação lucro é igual a preço de venda menos preço de custo, onde L é igual a lucro, V é o valor de venda, C é o valor de custo. Qual será então o número que melhor se aproxima do percentual de lucro sobre o preço de custo projetado por esse lojista? Então ele deu o lucro sobre o preço de venda. Agora ele quer o percentual do lucro em relação ao preço de custo. A melhor forma de se resolver essa questão é atribuir um valor para este produto, né? Então vamos supor, se ele falou que o lucro é 40% do preço de venda, vamos supor que o preço de venda seja 100, né? Então, se V é igual a 100 reais, o produto foi vendido por 100 reais. Qual que vai ser o lucro? O lucro é 40% sobre o preço de venda. Então, eu coloquei 100 de propósito, porque 40% de 100 é fácil, 40% de 100 é 40 reais, né? Então, se o preço de venda for 100, o lucro vai ser 40 reais, que corresponde a 40% do preço de venda, certo? Sabendo o preço de venda e o lucro, pela fórmula que o problema deu aqui, L é igual a V menos C, a gente consegue descobrir qual é o preço de custo nessa situação, perfeito? Então, a gente tem que o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo, você sabe que o lucro é 40, o preço de venda é 100, que é calcular o preço de custo, beleza?
pega esse menos C, passa para cá, ele vai passar como mais C. Esse 40 positivo passa para cá negativo, 100 menos 40 dá 60. Então, quando o preço de venda for 100 e o lucro for 40, o preço de custo vai ser 60. O problema é saber a quantos por cento este lucro de R$40 corresponde a R$60, corresponde em relação ao preço de custo. Para a gente descobrir, basta fazer uma regra de 3. Então, ele está comparando o 40 em relação ao 60. Então, o 60 é o seu ponto de referência. Se o 60 é seu ponto de referência, você vai falar que 60 corresponde a 100%. Sendo assim, esse lucro de R$40 vai corresponder a X%. Tá bom? Entendeu? Então, fazendo isso, você vai descobrir a quantos por cento 40 corresponde em relação a 60. Se você tem mais facilidade, basta dividir 40 por 60 e depois multiplicar por 100. Fechado? Então, regra de 3, 60 vezes x vai ser igual a 40 vezes 100, né? Então, x vai ser 40 vezes 100, 4.000, dividido por 60. Simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 400 dividido por 6, 400 dividido por 6, daí aproximadamente 66. Então, R$40 em relação a R$60 corresponde a 66%. Por isso, 66 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Quer treinar mais questões de porcentagem? Dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem mais questões com os mesmos temas das questões desse vídeo para você treinar. Fechado? Vamos para a última questão, e essa última questão, sinceramente, eu acho que deveria ter sido anulada, mas pelo que eu vi, parece que ela não foi anulada. Vou comentar com você o porquê. Fechado? Em um ambiente controlado de laboratório, cientistas observam a velocidade de reprodução de um único vírus e constatam que a cada 3 horas a população deste vírus, estava escrito, triplica. Portanto, podemos concluir que a população de vírus após 5 dias de observação chegará a qual número? Bom, você observa aqui que eu cortei parte desse enunciado e modifiquei. Para mim, deveria estar escrito: a cada 3 horas a população deste vírus aumenta, sendo acrescentado o triplo de vírus existentes. Portanto, podemos concluir que a população de vírus até 5 dias de observação, não após 5 dias de observação, até 5 dias, chegará a quanto? Então, vou resolver essa questão levando em consideração este enunciado com essas modificações, beleza? Então, você tem a seguinte condição lá, você tem que, no momento inicial, coloquei aqui hora 0, tem um vírus. 3 horas depois, essa quantidade aumenta em 3 vezes. Aumenta em quanto? Na verdade, ele tinha falado que triplica, né? Então, ia passar de 1 para 3. Ao invés de ter um vírus, iam ter 3 vírus. Mas você vai ver que no fim ele não quer isso. Ele quer que sejam acrescentados o triplo de existente. Ou seja, ao 1 que existiu, acrescentou mais 3 vezes 1. Beleza? Então, teria aí, depois de 3 horas, 3 mais 1 teria 4 vírus pela interpretação que a banca deu a resposta. Fechado? Né? 3 horas depois, aumenta mais 3 vezes. 3 vezes 3 aumenta 9, beleza? Vezes 3 de novo, aumenta 27. Ele quer saber até 5 dias. Então, você tem aqui aumentando de 3 em 3 horas. 5 dias tem quantas horas? Basta você multiplicar 5 vezes 24 horas, porque um dia tem 24 horas, né? 5 vezes 24 dá 120 horas. Então, quando chegar lá em 120 horas, vai ter aumentado X vírus. Beleza? Quantos períodos aqui de 3 horas passaram até 5 dias, até 120 horas? Basta você pegar o 120 e dividir por 3, né? 120 dividido por 3 dá 40, ou seja, passaram aí 40 períodos, certo? Se ele quisesse saber após 5 dias, a gente teria que pegar o termo 41, não o termo 40. Entende? Por quê? Teria que considerar o próprio 120, certinho? Só que, pela interpretação, ele quer até 5 dias, então a gente vai considerar
40 termos. Então, observa, você tem uma sequência de números pretos aqui que estão aumentando ao serem multiplicados por 3, né? E você tem um último termo, que eu chamei aqui de x, que está lá na posição 40. Então, você tem uma progressão geométrica, né? Se você tem uma sequência que aumenta a partir da multiplicação de números, isso se chama progressão geométrica. Na nossa progressão, o primeiro termo, A1, é o 1, tem um vírus. A razão da nossa progressão é o fator pelo qual ela aumenta, né? Pelo qual ela está sendo multiplicado. Esses números estão aumentando ao serem multiplicados por 3, então a razão é 3. E o número de termos da nossa progressão é 40, porque a gente quer chegar até o 120. Então, para descobrir a quantidade de vírus que existe lá até o fim, basta a gente somar todos esses vírus aqui até chegar no x. Então, a gente vai calcular a soma dos termos dessa progressão. A soma dos termos de uma progressão geométrica é igual a A1, o primeiro termo, vezes a razão elevado a n, menos 1, tudo dividido pela razão menos 1, certinho? Então, basta substituir o A1, o Q, né? O A1 por 1, o Q por 3, o N por 40. Só isso. Então, a soma vai ser A1, 1, vezes o Q é 3, elevado ao número de termos N, menos 1, tudo dividido por Q, 3 menos 1. Beleza? 3 menos 1 dá 2, então você vai ter que a soma é igual a 1 vezes 3 elevado a 40 menos 1, tudo sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Soma é igual a meio vezes 3 elevado a 40 menos 1. Meio vezes isso aqui é isso aqui, dividido por 2. É exatamente aqui, é só uma forma diferente de representar. Então, essa seria a resposta proposta pela banca. Não concordo com isso. Para mim, essa questão deveria ter sido anulada, mas ela não foi anulada, né? Quando ele fala que a população triplica, no meu ponto de vista, ao chegar lá no fim, a cada 3 horas que passa, a quantidade total foi multiplicada por 3. Então, com 3 horas eu teria 3 vírus, com 6 horas eu teria 9 vírus. Quando ele fala isso, a população triplica, eu tenho essa ideia. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que a população aumenta sendo acrescentado o triplo. Então, passaria de 1 para 4, 1 mais 4, 1 mais o triplo, 1 mais 3, que dá 4. Beleza? É isso. Então, isso acontece às vezes nos concursos, não tem como discutir. A banca faz uma interpretação de um enunciado que poderia estar mais bem escrito e não tem outro jeito que não aceitar. É isso, essas eram as questões. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se tem a oportunidade de aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se ainda não se inscreveu na Central dos Números, inscreva-se. Será que um dia a gente chega em 100 mil inscritos? Toda a torcida, me ajuda aí, se inscreve na Central dos Números. Mais bons estudos e até a próxima.